acredito que todos nós concordamos que é o maior desafio do nosso tempo é a tecnologia, não é? Isso não é o maior desafio do ano 2026. Tem pelo menos 15 anos que isso é um desafio maior. Porque quando surgiu o computador, aquelas redes sociais mais antigas, que os jovens de hoje nem conheceram, né? Teve um ICQ lá na década dos anos 90, depois um Orkut, que eu nem sabia bem o que era, mas a coisa piorou muito mesmo quando surgiu quando os celulares deixaram de ser celular e se transformou em smartphone. Aí se cumpriu, vamos dizer, a profecia do Bill Gates lá nas décadas de 90, que o computador estaria na mão do ser humano um dia, coisa que ninguém acreditava. E pronto, agora 100%, a gente pode dizer, talvez pode ter algum erro, mas 100% dos seres humanos têm um computador na mão, têm um smartphone na mão, é praticamente assim. E desde as criancinhas, infelizmente. Então, existem riscos que a gente desconhece atrás disso aí. Eu até outro dia, a gente falava disso há 2, 3 semanas atrás, lá no encontro de casais, e teve um irmão, o Jean, ele falou um pouco sobre estatísticas, né, da questão do uso de telas, que são assustadoras. Essas estatísticas vêm do mundo secular para a gente, e não falamos quase nada sobre a questão moral. Estava falando sobre a questão da saúde mental, né, e várias outras coisas. Só que isso é a introdução do assunto, porque o nosso problema é muito maior do que esse. Então, é um assunto que se tornou o mais importante no contexto do que a gente sabe que está acontecendo, da multiplicação da iniquidade. A plataforma da multiplicação da iniquidade, que é um cumprimento profético, está na mão das pessoas. Então, hoje em dia, é a batalha, né, que nós temos. A gente nunca imaginou que seria uma coisa assim. Tem o seu lado bom, que eu acho que é desse tamanhozinho assim, comparado ao lado mal. Saber utilizar o lado bom é maior dos desafios. Bom, e nós conversamos sobre isso, achamos muito importante. Vivi, eu pedi que ela queria que eu falasse sobre o assunto. Eu falei, a carga é sua, compartilha isso. Então ela compartilhou muito rapidamente um pouquinho disso. E outro dia a Ruth me mandou um recado. Cadê a Ruth? A irmã Ruth está ali, essa distinta senhora anciã, falando assim, seria interessante falarmos disso com as mulheres. Aí eu conversei com os demais presbíteros, eles acharam que sim, e por isso estamos aqui reunidos, amém? A Vivi, ela não se sente muito à vontade de ficar à frente, por isso pediu que eu viesse orar aqui, né? Porque ela não está acostumada a fazer isso, né? Acho que a maioria das mulheres, eu acho que não se sente muito à vontade de fazer isso, mas Deus deu graça, né? A palavra de Deus fala que as mais velhas instruam as mais novas. A Vivi não é tão mais velha assim, né? Mas Deus lhe deu uma carga e com conteúdo que eu achei muito importante. Vamos orar? Para que seja uma bênção, para que o Espírito Santo ministre, para que haja dom. Vamos ficar de pé, todas? Senhor, muito obrigado por podermos estar juntos, reunidos em prol dos teus interesses. E o interesse do Senhor é que neste mundo que nós vivemos, onde a iniquidade está se multiplicando e muitas vidas têm sido destruídas por esta operação do erro, dentro da plataforma da tecnologia da informação, das redes sociais, nós sabemos que o Senhor nos fez igreja para esta época. E queremos dar resposta, Senhor, adequada para vivermos no temor do Senhor,
para vivermos em plena vitória na demanda que o Senhor nos permite viver agora. E nessa noite estamos aqui reunidos em prol deste interesse. Eu peço ao Senhor que o Senhor torne este dia especial e marcante para a vida de todas as irmãs que estão aqui reunidas. Põe tua boa mão sobre cada um, ungindo o ouvido, a mente de todos que estamos aqui. E vem especial, de forma especial sobre a Vivi, dando a ela unção sobrenatural, dons especiais, para que esse tempo vá muito além daquela carga que o Senhor tem colocado no seu coração. Que o Senhor enriqueça de maneira improvisando por meio de dom espiritual, e que possa se perceber tua presença. Nós ministramos esta graça, profetizamos sobre a sua vida, em nome de Jesus, para que possa abençoar a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém? Deus nos abençoe. Amém, queridas. Olha, é um prazer, né, uma alegria enorme para mim estar com vocês aqui hoje. A gente veio tão rapidinho para resolver as questões do apartamento e poder entregar, né, o apartamento e resolver outras coisas, que eu fiquei com meu coração apertadinho, porque eu não ia conseguir estar com as irmãs, né, e visitar, como às vezes a gente vem com mais tempo, e hoje poder ver vocês aqui, estar vendo o rostinho assim de cada uma, é uma alegria muito grande para mim. E eu olho assim, né, para algumas irmãs que marcaram a minha vida, né? Eu tenho uma história aqui com vocês, né? Algumas mais de perto, outras nem tanto, mas vocês fizeram e fazem parte da minha vida. E eu levo sempre no meu coração uma gratidão, né, a Deus pela vida de vocês. Eu sei que vocês continuam orando também por mim, pelo Carlos, né? Nesse novo ciclo, que já não está tão novo mais da minha vida, mas Deus tem enriquecido muito, muito a minha vida. Deus tem me transformado muito, né? Me santificado. Tem sido uma bênção, né, para mim. E eu queria falar com as irmãs assim, fundo do meu coração, que as irmãs não recebessem essa palavra com peso. Eu não venho aqui para colocar peso no coração das irmãs, viu? Na verdade, o Senhor me deu essa palavra, sabe? E como uma advertência, né? E como um ensino para mim e também para as irmãs que eu coopero, né, lá em Cascavel. E lá eu pude compartilhar com elas e o Senhor também pôde abençoá-las. E agora, hoje, eu estou aqui me sujeitando, né, ao meu esposo, e também quero cooperar com vocês, tá? Então, aquilo que o Senhor, que o Espírito Santo falar a vocês, né, que seja, eu quero que, né, vocês recebam, mas não como um peso, mas como uma palavra assim, de amor mesmo, tá bom? Hoje eu tive um tempo com as irmãs de manhã, né? Foi bom, a gente compartilhou sobre essa palavra, e elas também vão estar aqui me ajudando, cooperando, né? Para a gente abençoar vocês. Desde ontem de manhã, antes de começar exatamente o tema, eu acordei e veio uma palavra no meu coração, e de Cantares, que fala que eu sou do meu amado e o meu amado é meu. E desde ontem, né, toda hora eu tenho lembrado desse versículo, e isso tem enchido o meu coração, porque esse versículo fala de uma relação de amor, de pertencimento, né? E que um pertence ao outro, né?
mutualidade, né? E esse amado meu, né, é Jesus, né? E o que veio também no meu coração, né, que Ele está me santificando, me preparando para um dia encontrar com Ele. E esse dia, amadas, está próximo. E Jesus, né, falando comigo que Ele é o noivo. Ele é o meu amado e eu sou a noiva. Só que hoje, quando eu estava escovando meus dentes, Jesus falou comigo que eu não sou a única. Tem outras. A igreja, a noiva é a igreja. Não sou apenas eu. O Senhor está santificando e preparando para estar e para buscar a sua noiva. E nós somos essa noiva, né? Eu queria que vocês recebessem isso, que vocês também são, né, de Jesus. Cada uma de vocês, que essa palavra chegue no seu coração, né? E nós pertencemos a Ele. E Ele não aceita nenhum outro, né? É somente Ele. Não tem outro espaço no nosso coração para mais nada. É só Jesus. Então, nós somos do Senhor. Pode colocar isso. Vou colocar uns slides aqui, para ficar mais interativo, né? Para não ficar uma coisinha muito chatinha. Então, o tema que a gente vai conversar é sobre a influência das redes sociais na vida das mulheres cristãs, que é nas nossas vidas, né? A gente sabe que, como o Carlos falou, que as redes sociais hoje influenciam mais negativamente do que positivamente, porque é o mundo que está ali. Nós precisamos, como mulheres cristãs, buscar da parte de Deus discernimento e sabedoria para lidar com esse aparelhinho que tem tudo ali na nossa frente, né? E eu queria falar com vocês começar com um texto de 2 Coríntios 5, 2, 3. Eu vou ler aqui, aí vocês acompanham ali. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Esse texto é maravilhoso, né? Fala que Ele está nos preparando, né? Como eu falei com vocês, que o Senhor colocou no meu coração esse texto, que eu sou do meu amado é meu. Então, olha só como completa. Ele está nos preparando para nos apresentar pura. Mas, olha só o que ele fala. Receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com sua astúcia, assim também seja corrompida a nossa mente. As redes sociais podem fazer isso com a nossa mente. Podem nos corromper. E a gente ser enganada, assim como Eva foi enganada. Então, é um texto que nos desperta para isso, né? E para que a gente se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Então, é muito importante a gente entender que a gente precisa viver a simplicidade no reino de Deus. Não é muita coisa não, irmãs, são poucas coisas. E o Senhor, Ele quer que a gente volte para isso, para essa simplicidade. Né? Pode colocar outro texto. Como o Carlos falou, começou a falar com vocês, há já muito tempo, ano passado, desde o ano passado, o Senhor começou a ministrar no meu coração, depois que Ele compartilhou no retiro,
uma palavra sobre o final dos tempos e que da multiplicação da iniquidade e da apostasia, né? E aí ele ministrou e falou sobre esse texto de 2 Timóteo 3, de 1 a 7. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobreviverão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Dá só uma pausinha aqui. Até aqui o Carlos ministrou, e falando que isso, são esse tipo de pessoas que temos hoje, né, no mundo. Estão assim, atrevidos, né, sempre houveram, né, sempre existiu, mas agora está pior. A gente vê como estão mais, a maldade está se multiplicando, né, a inversão dos valores, a ausência dos princípios. E aí depois, eu meditando sobre esse texto que ele falou, eu continuei lendo o texto. E aí o Senhor falou muito comigo: pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. Quando eu li isso, meu coração ficou assim, apertado. Eu falei assim: Senhor, o que o Senhor está querendo me dizer com esse texto? Porque aqui fala de mulheres que estão, né, cativar. Aqui fala de sobrecarregadas, conduzidas de várias paixões. Eu olhei, né, que a palavra sorrateiramente, ela veio assim ardendo ao meu coração. É algo que entra nas casas, como ele disse, sorrateiro. Ele não bate na porta, não pede licença. Ele entra aos poucos e vai fazendo o quê? Vai cativando. Na outra versão diz que estes são os que introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, as quais se deixam levar por toda espécie de desejo. Então esse texto falou comigo que a gente precisa se atentar, porque isso pode estar entrando na nossa casa e seduzindo o nosso coração. Mas o que hoje entra tão sorrateiramente na nossa casa? Eu fiquei pensando: Senhor, o que pode entrar assim? Da gente não perceber e de ir cativando o nosso coração. E aí na hora o Espírito Santo falou comigo que era as redes sociais. E que era algo que a gente precisava olhar e se atentar. Porque isso poderia roubar, né, tudo aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida. Porque hoje as redes sociais, elas nos seduzem. Às vezes a gente passa tempo rápido ali, a gente não percebe como que aquilo rouba o nosso tempo. E nem tudo que a gente vê e ouve, a gente consegue filtrar. Você não escolhe, né? Já vem assim na nossa mente, né? Nosso coração. Então eu compartilhei essa palavra com o Carlos e com as minhas discípulas, que era para a gente ficar atenta com o tempo e com o uso da internet e das redes sociais.
Pode passar. Então, nós vivemos num tempo que a palavra influência ganhou uma força muito grande na vida das pessoas. Sempre houve, né? Influência de todo tipo a gente recebia. Mas hoje a influência está muito mais forte. Inclusive, nas redes sociais, existem os influencers digitais, ou os influenciadores. E aí eu coloquei para você ver o que é um influenciador digital. É um criador de conteúdo que utiliza redes sociais. Olha quais são: Instagram, TikTok, YouTube, WhatsApp, Facebook, Telegram, Twitter, e entre outros, que tem um monte, né? E o que esse criador de conteúdo faz? Olha, eles usam as redes sociais para engajar um público específico e influenciar suas opiniões, comportamentos e decisões. Amadas, esses influencers são aquelas pessoas que muitas vezes falam: eu sigo fulano de tal, eu sigo o médico tal, eu sigo uma influência tal lá das quantas. Eles fazem isso. O objetivo é influenciar as nossas vidas, para a gente consumir o que eles consomem, para a gente comprar o que eles estão usando. As empresas, né, sabem que as redes sociais são mais vistas do que a TV. Então, eles estão usando essas pessoas, né, para influenciar as nossas vidas. E olha só o cuidado que a gente tem que ter, porque são pessoas que a gente não conhece. São pessoas ímpias. Será que tudo que elas falam e fazem agrada ao Senhor e eu posso fazer? Eu posso repetir? Eu posso viver daquela mesma maneira? Eu estou falando assim, irmãs, porque nós aqui tem um grupo desde adolescente até idoso. E a gente precisa ficar atento, porque os mais novos já nasceu quase com a tela na mão, né? Então eles entendem a linguagem, tudo, é muito mais fácil. Mas temos aqui as irmãs, né, mais maduras, que a gente precisa também ensinar, né? E alertar quanto a isso. Hoje também tem o que? As IAs, igual o Carlos falou. Minha sogra estava lá passando uns dias conosco, e ela é bem descolada, né? Ela tem 92 anos, mas ela tem rede social, viu? Ela vai lá no YouTube, ela pega receita, ela faz, ela comunica ali, tudo. Então, assim, no Instagram, tudo bonitinho ela. Aí eu falei com o Carlos assim, ela estava lá vendo uns vídeos. Eu falei assim: amor, sua mãe está vendo aqueles vídeos lá, aquilo lá é IA. E aí ele falou assim: então eu tenho que conversar com ela e explicar que nem tudo hoje o que ela está vendo é verdade, né? E aí vem na mente dela algumas informações que não são corretas, né? Então eu estou falando isso que às vezes para algumas irmãs pode parecer assim, muito batido, mas para outras nem tanto. Então a gente precisa também ter um pouco de paciência e simplicidade para ajudar todos os níveis aqui a compreender isso, né? E a gente precisa ficar atento para não ser enganado, e não só os mais velhos, porque tem conteúdo, tem vídeo que parece que é verdade e não é mentira. Então a gente está
correndo um risco muito grande de ser influenciado, de acreditar, né, em coisas que são falsas. Pode passar. Por que é tão relevante falarmos sobre esse texto, sobre esse tema, né, sobre influência? Porque isso passa, uma influência, ela atinge muito mais um público do que a TV, por exemplo. Por quê? Porque passa credibilidade. Aquilo que a gente tende a confiar mais nas recomendações de alguém que a gente acompanha, que a gente vê lá o dia a dia, do que um comercial de TV tradicional, por exemplo. Então, ali, eu vou falar por mim. Eu estava passando pela transição, cortei meu cabelo e querendo fazer meu cabelo voltar ao normal, fazer os cachinhos, né? E eu falei assim, agora eu não sei mais mexer com isso. Tem tantos anos que eu fazia selagem, já sei. Eu vou olhar lá, né, no Instagram, vou pesquisar. E aí, gente, começou a aparecer para mim um monte de coisa, de produto, disso, para cachear, para fixar, e tem que fazer o passo 1, 2, 3, 4. E ali, quando eu vi, eu já estava perdendo tempo danado com aquele negócio. E ele é muito inteligente, né? A plataforma, ela sabe aquilo que a gente está gostando e ele reproduz. Toda hora que eu abria lá, vinha uma propaganda, algo para mim do cabelo. E era uma coisa nova. Uau, agora meu cabelo vai ficar bom. Agora vai fazer assim, vai dar certo. E isso com tudo, por quê? Porque querem vender um produto, né? E aí eu via uma influencer lá, tal, com uma marca tal, explicando e usando. Depois, essa mesma influencer que eu vi usando uma marca, ela estava com outra marca já. Por quê? Porque ela tinha muitos seguidores. E aquela marca do shampoo, do creme, ela sabia que ela ia influenciar outras pessoas a comprar e a usar aquele produto. Então, não só apenas uma, ela falava que ela é ótima, que era excelente, que aquele produto tinha feito um monte de coisa no cabelo dela. Depois, o outro também tinha feito muita coisa no cabelo dela. Então, a gente vê que o objetivo é nos seduzir, é nos levar a comprar algo ou até mesmo ter um comportamento que elas têm, né? Por quê? Porque passa credibilidade. Ela estava lá lavando o cabelo na sua casa, né? Ela estava fazendo a finalização lá na frente do seu espelho, né? Então, isso passa muito mais credibilidade para a gente do que uma propaganda lá na TV, simplesmente lá, é o Seve, para cabelos lisos, cacheados e não sei o quê. Legal. Mas ali não ensinou como é que faz, ali não mostrou uma pessoa no seu dia a dia usando, mas na rede social faz isso. Então, essa credibilidade que passa na rede social, né, que não temos, que não tinha, né, que não influenciava tanto a gente como antigamente. Pode passar, Mari. E aí, olha só, no passado, o que influenciava as nossas vidas era o que? Eram os programas de TV, né? Você vê como que a Xuxa influenciou uma geração. Eu sou da geração da Xuxa, meu sonho era ser Paquita. Eu queria ser Paquita. Né? A gente usava aqui esse calor todo, aquelas botonas assim, né? Que elas usavam, o cabelo do jeito que elas usavam, né? Isso é o quê? É um comportamento que a gente copia. Isso vai inserindo, vai entrando na nossa mente. Depois, o que aconteceu? A Xuxa, ela engravidou, ela, né, mãe solteira, e isso, para nós, foi um absurdo. Mas já para o mundo não tinha problema. Ela
ela veio trazendo um comportamento onde as pessoas aceitavam, porque ela era famosa, ela era rica, ela era bonita, ela era, né, poderosa, e isso foi influenciando as gerações. O Fantástico tem até hoje. Como que era antigamente? Aí passava assim que um certo alimento, por exemplo, leite ninho, lá no Fantástico, uma pesquisa que o leite ninho, e agora quem consumisse o leite ninho tantas vezes por dia, ele iria ter aumento do cálcio, ia ficar forte, os idosos iam ter menos problema, né, de saúde. O que acontecia no outro dia? Todo mundo comprava leite ninho, faltava leite ninho nas farmácias, no supermercado. Então, era dessa maneira. Esse programa, Big Brother, tanto que até hoje tem isso, né? Outro dia eu soube que até hoje tem esse negócio. Mas o quanto que isso influenciava, né? Perdia tempo vendo a vida daqueles atores ali e isso entrava nas nossas casas, né? A Malhação, como que influenciou muito os adolescentes, namoro, né? O comportamento ali de ficar com o corpo malhado e tal. Isso era de adolescente, né? Um programa de adolescente. As novelas, essa novela Vale Tudo. Eu pesquisei isso aqui para colocar para vocês, para ser bem exato. Lá na internet fala que essa novela influenciou o comportamento das pessoas, porque os brasileiros podiam fazer qualquer coisa que valia a pena para ganhar dinheiro, para subir na vida. Isso também influenciou as pessoas, que pode passar a perna no outro, que pode ser esperto, né? E as havaianas, que a gente sabe até que ela não arranca as tiras e não dá cheiro. A gente decorava até as frases, né, que tinha, né? Então, amados, antigamente a TV influenciou muito. Não existia internet. E eu me lembro, quando eu conheci o Reino de Deus, né? Eu aprendi como que o inimigo, como que o diabo entrava nas nossas casas, através da TV, para roubar e para destruir os lares. Porque ele infiltrava nas famílias, eles ditavam comportamentos. E eu aprendi que cortei. E no nosso meio tinha muito, né? A gente não assistia novela. Eu depois converti, não assisti novela mais, né? Programas e etc. Quando eu casei, eu falei assim, não, eu não quero nem ter TV na minha casa. Né, Lourdes? Nem queria ter TV, né, Lourdes, em casa. E não tinha. Por quê? Porque a gente sabia que se eu tivesse, eu podia ser tentada a ficar ligando negócio. Querem ver uma novelinha? Que era gostoso ver uma novelinha, né? Mas o tanto de mal que aquilo fazia nas nossas mentes, de nossas crianças, né? Quanto que influenciava. Então, amados, hoje a gente, eu creio que a gente precisa se atentar para essas redes sociais da mesma forma, com tanto zelo, com tanto temor que a gente fez no passado. A gente tirou. Eu não estou falando que vocês têm que não ter rede social, não estou falando isso não, tá? Mas estou falando que a gente precisa ter um temor com respeito a isso. Como a gente teve no passado, como a gente vai ter hoje. É claro, hoje nós estamos numa era digital. É diferente. Não é como era antes. Mas como nós vamos lidar com esse aparelhinho aí na nossa vida? Né? A gente não precisa, a gente tem que ser prudente, né? A gente não precisa ser como uma pomba,
bobinho, né? Mas a gente tem que ser prudente, porque o nosso adversário, gente, está aqui do nosso lado e quer nos seduzir. Ele quer entrar sorrateiramente na nossa casa. Então, nós, gente, nós as mulheres, nós somos infelizmente, mais influenciáveis do que os homens. A gente vê alguma coisa, a gente acha que a gente já tem necessidade daquilo ali, está faltando aquilo na minha casa, na minha vida, né? Muitas vezes passamos para o nosso marido, que a gente quer, e aquilo a gente vai vendo as outras pessoas, né? E isso a gente precisa ver que o Senhor, Ele está bem perto de nós e quer nos direcionar para ter esse aparelhinho aí com moderação, né? Algumas irmãs, eu acho muito interessante, lá em Cascavel mesmo, uma discípula falou assim, eu estava no Instagram e eu comecei a perceber como que eu estava ficando triste, infeliz. Eu via aquelas pessoas, às vezes até as irmãs mesmo, na vida delas dava tudo certo, elas conseguiam acordar, ter aquela rotina ali, estar com os filhos, era tudo certinho, e comigo não dá certo igual dá lá com a irmã. E aí eu pensei, eu vou ter que sair dessa rede social, porque eu estou comparando a minha vida com a vida dos outros. E ali a gente precisa entender que não é a realidade, não é de fato a nossa vida. Ali são fragmentos de um dia. E a gente, é difícil naquele momento ali que você está vendo, que você acompanha uma pessoa, perceber que faz mal. Você começa a se comparar. Às vezes você compara o que você tem na sua casa, não é o que o outro tem. É uma viagem que o outro fez e que eu não trabalho há não sei quantos anos, não consigo fazer essa viagem, né? Não consigo comprar certas coisas para os meus filhos. Então, passamos a ser mulheres exigentes, né, com os nossos maridos, às vezes até mesmo ingratas, né? A ingratidão vem no nosso coração, né? E por quê? Pelo tanto que nós vemos e vemos de novo, e aquilo vai entrando no nosso coração, né? Eu queria pedir a Jaque para contar um testemunho, né? Sobre isso que eu estou falando, gente, que eu estou ficando na casa dela, né? Estou hospedando lá, dando trabalho para ela. E aí a gente estava conversando sobre isso, né? E aí ela me contou algo assim, muito precioso. E eu falei assim, eu quero pedir para você compartilhar lá com as irmãs hoje. Então, boa noite, gente. Na verdade, é um testemunho, né, Vivi? Mas para a glória de Deus. Para a glória de Deus, porque o Senhor usou para me dar uma sacudida, né? Mas eu tenho visto bem pouco, né, rede social. Já tem muitos anos que eu não tenho Instagram, né? A única rede social que eu tenho é o WhatsApp, né? E no meu celular tem, né, o YouTube. Eu até tentei tirar o YouTube, eu descobri que o negócio é tão do inimigo que não tem jeito de você deletar aquilo, não. Igual um app que você tira, né? Não tem jeito, ele vem colado dentro do celular. O que você pode fazer é desativar, né? Aí eu desativei. Fiquei um tempo desativado e tal. Aí outro dia eu resolvi dar uma sondada. Já estou desde o início do ano, né? Resolvi dar uma sondada e tem um assunto que eu gosto de ver, né? E eu acho que a maioria das mulheres, né?
quer ver como é que tá, né, as dicas de moda, né, roupa, essas coisas assim, calçado, bolsa, enfim, acessório. E tem uma influencer que eu gosto muito, né? Que eu sou normal, igual todo mundo, né, gente? Então, assim, quem não tiver, né, alguma coisa nessa área, que atire aí a primeira pedra, né? Então, assim, então essa é até uma senhora, né? É mais moda para 60 mais mesmo, né? Então, é bem coisa comportada e tal. Resolvi assistir, e o assunto era a bolsa. Aí eu gostei da bolsa, legal. Gente, conclusão, foi uns 15 minutos, que os negócios dela são tudo pequenininho. Eu acabei de assistir aquilo com a convicção de que eu preciso de uma bolsa vermelha. Eu preciso de uma bolsa vermelha. É engraçado, mas é verdade. E o pior de tudo é que eu tenho uma bolsa vermelha, mas eu não tenho aquela bolsa vermelha. Vocês estão me entendendo? Eu acho que quem está na rede social entende isso, né? Então, aí beleza, passou aquele negócio, eu dei uma pesquisada nas bolsas vermelhas, e aí chegou a noite, fui dormir. Gente, mas eu não tive paz à noite. Várias vezes durante a noite eu acordava, sabe? E o Espírito me incomodando com aquilo. Por fim, eu falei assim com o Senhor, em espírito, falei: Senhor, eu já entendi. Né? Esse negócio não é para ser visto, a gente não tem que ficar olhando rede social, porque realmente isso influencia. Eu não me acho a pessoa mais inteligente da face da terra, mas eu também não me acho a mais burra, sabe, gente? Então eu pensei assim, e eu fui atingida por esse negócio, né? Com o tempo vai dissipando, né? Hoje eu não estou precisando tanto assim, estou precisando só mais um pouquinho da bolsa vermelha, mas logo em seguida eu estou precisando de mais. Né? Então, assim, é engraçado, né? Mas é um fato, né? E às vezes, isso que a Viviane falou, a gente começa até, não é pecado, né? Se eu comprar a bolsa vermelha, eu estou pecando? Não estou pecando, eu vou pagar, eu tenho dinheiro, não vou fazer dívida, né? Mas precisa, é necessário, né? A gente tem que aprender, eu acho que é reter mais, né? Para o reino de Deus, para a obra do Senhor, para servir, tanta coisa, né? Que o Senhor quer fazer. Então, não tem nada de errado, mas aí, às vezes, a gente fala com o marido, às vezes coloca para o marido que precisa, leva uma compra que não precisa, atropela um outro projeto. Isso pode gerar um tanto de outras coisas, consequências ruins, né? Então, isso que a Viviane falou, né? Mulheres precisamos ser mais sábias, né? E uma das coisas aí é ficar atento com essas influências mesmo. Obrigada. Pois é, igual a Jaque falou, né? Quem não tem é que atira a primeira pedra, né? Nós estamos nesse mundo hoje, então a gente tem que ter os cuidados. Eu queria falar também sobre esses, né, influencers, né, igual eu falei, mas existem também alguns cursos que são vendidos, né? São cursos assim bons. Não quero dizer que são ruins, só que a gente não, como eu falei, a gente não conhece a vida dessas pessoas. E muitas vezes são mulheres ímpias. A palavra de Deus fala que nós devemos aprender com as mais velhas. A gente precisa buscar conselho com as irmãs. Né? Não é que eu não possa comprar um curso ou assistir uma aula de como limpar bem uma casa, como lavar uma roupa, não tem problema. Mas, amadas, nós não podemos substituir a palavra de Deus, os princípios que nós recebemos do Senhor. Né? Então, a palavra é muito clara, nós devemos buscar isso onde? É na igreja. Busca primeiro na igreja, depois vai lá ver um curso. Ou busca numa irmã mais velha e fala: o que você acha desse curso? Vamos ver junto comigo? Né? Então, existem vários cursos, como, por exemplo, de amamentação. Tem muitas coisas boas, amados, que
Quando eu tive a dúvida, eu não sabia fazer. Que hoje, né, tem informações preciosas, sim. Mas tem coisas ali que são pitadas do inimigo. Existe uma amamentação livre demanda. Me perdoe se alguma irmã já fez ou acha que é legal. Mas a amamentação livre demanda, o que é? O menino, o bebê nasceu e o filho vai mamar o dia inteiro, a hora que ele quiser. É quase que tem que ficar com os peitos para fora o dia inteiro. Toda hora que o menino quer, você tem que dar. Então a mãe não tem vida, não. Não pode fazer quase nada. Não pode sair. Fica restrito para a criança. E a gente sabe que precisa ter hora, até para amamentar. Então existem os pediatras e médicos, enfim, influenciadores que, nossa, é maravilhoso isso. E aí a gente embarca numas dessas e o fruto que a gente colhe não é um fruto bom, né? Queria falar também sobre cursos de consultoria do sono. Tem aqui no nosso meio, né, a Isabela, que é consultora do sono, uma ótima consultora, mas é uma irmã que eu conheço e que eu e o Carlos já também indicamos para outras irmãs que a gente viu que estava com necessidade. Mas não é uma consultora qualquer que está lá na internet que não tem vida com Deus. Porque se foge da rotina do sono do bebê, vai ter um prejuízo. Então ele tem o seu horário para tudo, para dormir, para comer, ótimo, tem que ser assim mesmo. Mas quando a gente tem um encontro, a gente não pode deixar de estar no encontro, porque é o horário do sono do neném. Nós aprendemos o quê, né, Ivone? Que a gente leva as coisas, né? Se precisa lá pôr para dormir, põe lá no cantinho. A criança precisa aprender a estar, né, no meio da igreja, já desde pequenininho. E isso tem acontecido em várias localidades. Muitas irmãs, muitos discípulos têm falado que está difícil relacionar com as irmãs, né? Que têm jovens, que têm bebês, porque nasceu o bebê, acabou. Já passou 1 mês, 2 meses, 3 meses e está difícil relacionar. E é um momento onde precisa muito da igreja, né? Então, são situações, que a gente precisa buscar discernimento de Deus, que às vezes sozinhos a gente não vai ter. A mãezinha lá que ganhou o neném está bem desgastada fisicamente, emocionalmente, precisa de ajuda, né? Não só do marido, mas da igreja, da sua discipuladora, né? Quem está ali, da sua companheira, para ajudá-la nisso, né? Nesse tempo difícil. A gente tinha vindo aqui para Timóteo, aí uma irmãzinha muito preciosa lá, ela não é minha discípula não, mas ela mandou um recadinho tão lindo para mim, falou assim: Tia Vi, ontem eu disciplinei o meu bebê a primeira vez, ele tem 3 meses, e a primeira vez a gente nunca esquece, né? Ela falando comigo, e eu de fato, eu também disciplinei bem novinha, com 2 dedinhos assim, e nunca esqueci. Mas ela compartilhou falando da alegria de ter obedecido ao Senhor, porque ele estava fazendo manha, porque queria ficar só no colo, e ela, para dormir, não dava, era só colo, só colo. E ela discerniu, colocou lá e ele pegou pirraça. E aí ela disciplinou lá e falou firme com ele, deixou lá, até ele chorou e dormiu. Mas o interessante foi que ela, até antes de falar comigo,
de que tinha acontecido, ela tinha falado assim: eu estava com muita dificuldade esses dias, eu procurei uma irmã que tem 3 filhos e pedi ajuda para ela. O que eu vou fazer? Ele só quer ficar colo, ele só quer isso. E aí a irmã instruiu ela. Aí ela falou comigo: eu consegui fazer e eu já surti o efeito. Glória a Deus, é assim mesmo. Né? Não é a gente primeiro tem que obedecer ao Senhor. Falei com ela, né? A palavra fala que o pai que ama o filho cedo disciplina, né? Não é tarde, é cedo. Então o Senhor tem essa palavra primeiro para as mães, né? Para os pais. Depois a criança vai crescer e aí a disciplina vem para ele também. Então, irmãs, é muito importante isso, buscar primeiro conselho com as irmãs. Viu? E eu tenho certeza que Deus vai derramar, né, graça. E como tem, né, derramado esse exemplo, né, da vida dessa irmã lá, muito preciosa. O Senhor tem muita coisa para derramar na vida, né, umas das outras, viu? E igual a Jaque falou dos personal style, estilo, não sei falar direito aqui, mas aí tem que ser daquele jeito, então a gente tem que tomar cuidado. Já mudou a roupa, todo o guarda-roupa, porque ou fica ali falando com o marido que as roupas que tem não está dando, né, não está na moda mais, não está servindo, não está, e às vezes nem tem condições, mas tem que fazer, porque ela vê e quer e acha que tem que ter a bolsa vermelha, né, Jaque? A Ivone vai falar, amadas, que ela pode falar. Então, eu estava falando, né, que essa palavra tem me renovado muito, e eu não sou de ver tanto, mas estou vendo mais do que devia, e eu quero tomar posição também, né, igual a Jaque estava falando. Mas 2 frases que eu tenho ouvido e visto que tem me irritado muito nesses vídeos, nessas coisas. Uma é que eles falam assim: você fez errado a vida toda. E a outra: eu vou te ensinar. Vocês já viram essas frases em vídeos? Eu pensei assim: quem disse que o jeito dela é o jeito certo do mundo? E isso tem me irritado muito. Então prestem atenção. Eles sabem tudo e a gente fica lá, né? Como ela disse: então eu fiz errado, agora eu vou fazer certo. Até que vem uma outra e fala, né, que eu fiz errado e tudo. Isso tem me irritado, gente. Ira santa. Amém. Gente, e a tal da educação positiva? Vocês sabem, né? Que a gente não pode falar não para o filho, né? Você tem que fazer toda uma manobra para ele fazer o que você quer, né? E é assim também. Você está na hora de tomar banho, você quer que ele tome banho. Então você não pode falar com ele assim: agora você vai tomar banho. É assim: você quer tomar banho agora ou você quer ver TV? É assim. Tem todo um jeito. O não é algo que tirou do relacionamento, né? Eu vi um vídeo que é assim, ó. A criança estava, o pai, a mãe e uma criança alimentando numa mesa. E aí ele pegou o copo e jogou o copo no chão. Aí o pai e a mãe foi lá, pegou o copo, colocou na frente dele, pegou o copo que eles estavam e falou assim: é assim, tomando. O menino, pá, foi lá, pegou o copo, colocou. Não falou com ele que estava errado, que não podia disciplinar, muito menos, né? Isso aí a gente já não espera mesmo que vai disciplinar.
mas que deu uma bronca no filho, que falou que não estava errado. Não, eles queriam ensinar com o exemplo deles, mas dessa forma. E só estou pincelando, tem as irmãs que são psicólogas que podem falar. Estava pensando nessas coisas que a Viviane está falando, e no versículo que ela falou no início, né? Como que nós estamos sendo enganadas, gente? Vocês estão percebendo? Eu estou me sentindo muito enganada, né? Porque é isso mesmo. Mas, ao mesmo tempo, Vivi, eu estou pensando assim, que essas coisas sempre existiram, só que a gente não acessava essas informações. Tudo isso que você falou aí de conteúdo, a respeito da educação positiva e tal, no curso que eu faço de psicologia, tudo isso eu aprendi na faculdade, né? Não pode falar não, você não disciplina o filho, né? Mas quando eu me converti, por isso que eu falo para muitas jovens aí, quando eu me converti, eu precisei desprezar mais da metade de todo o conhecimento que eu adquiri na faculdade, porque eram teorias de homens incrédulos, né? E foi com muita simplicidade que eu fiz isso, né? E adotei o que está na Bíblia, né? Então eu acho assim que a gente precisa de exercer esse discernimento, aquele conteúdo que eu estou ouvindo, o que a Bíblia diz sobre aquilo. Se está contrário, gente, sai dessa tela, entendeu? Para de ouvir, né? Porque senão a gente vai começar, né, a viver, né, ter uma fé, vamos deixar de ser discípulo, né? Porque o discípulo, ele ouve e pratica, conhece a palavra e pratica. Nós vamos conhecer a palavra, vamos praticar outras coisas, né? E vamos deixar de ser discípulo, então, né? E vão viver no engano, exatamente, né? Isso mesmo. Dá essa palavra para mim, tá, gente? Estou compartilhando as minhas reflexões aqui com vocês, né? Primeiro em mim. Amém. Outra coisa, amados, é sobre a exposição. Agora não é de quem nos influencia. É porque as influências são muito legais, são bonitas e tal, né? Elas postam lá a vida, a rotina delas, né? O dia todo. Agora é quando isso passa para o nosso lado. É como se nós fôssemos agora as influências. Sem perceber, nós estamos reproduzindo o que elas fazem. A gente acorda, tira a foto do dia e posta. O dia lindo, tal, parará. Daqui a pouco a gente ia tomar o café normal. Não, tem que arrumar aqui porque eu quero postar. Tipo, isso que é o meu café da manhã. Amados, não tem pecado nisso. Não tem pecado você postar. Não tem pecado, ninguém está pecando. Daqui a pouco você está lá de novo, postando o seu almoço, postando outra coisa, postando a roupa que você está vestindo, postando um jantar com seu marido, postando o seu filho, postando. A sua vida está exposta. E o que a palavra de Deus fala sobre isso, irmãs? Nós devemos ser prudentes, nós devemos guardar a nossa casa, cuidar da nossa casa, zelar a nossa casa. A gente está expondo os nossos filhos para o mundo. Ah, mas eu tenho só 10 seguidores, 50 seguidores. É só para um grupo seleto. A gente precisa entender que isso traz um prejuízo enorme, não só para a nossa casa, para o nosso lar, que a gente está expondo, mas isso também traz um prejuízo enorme para a nossa vida, que nós estamos reproduzindo um comportamento mundano das influências digitais que são pagas para vender produtos. Olha só, eu acredito, né, que o Senhor e a palavra de Deus é verdadeira, né, quando fala que
a mulher sábia edifica a sua casa e a tola destrói. Nós estamos perdendo tempo de edificar a nossa casa para expor a nossa casa. Gente, cuidar dos filhos dá trabalho. Cuidar da casa dá trabalho. Ser uma boa esposa, você precisa dedicar. Uma boa mãe, uma boa dona de casa. E cuidar de vidas, de discípulos, de fazer discípulos, pregar o mundo. Está ficando onde? Estão perdendo tempo demais com essas coisas. Quanto tempo se gasta com tela e quanto tempo da nossa vida nós gastamos na nossa intimidade com o nosso amado Jesus? Pelo menos é a mesma coisa? Eu acho que não. O Carlos fez um teste que, se a gente ler 20 minutos a Bíblia por dia, a gente consegue ler o Velho Testamento uma vez e o Novo 2. Eu não vou perguntar aqui não para não ficar com vergonha, mas temos conseguido ler a Bíblia uma vez por ano? 20 minutos. Eu fiquei assim, impactada. Misericórdia. Fiz meus alvos assim, não, eu quero ler 2 livros por mês. Eu quero ler o Novo Testamento 2 vezes e o Velho 2 vezes. E onde eu estiver, eu vou colocar uma palavra, a Bíblia, né, falada. Se eu vou na academia, eu estou ali com a palavra ou louvor, mas eu quero me encher de Cristo, da palavra de Deus, e não dessas coisas. Teve uns meses atrás que eu fiquei, eu e o Carlos, a gente estava vendo coisas de política, muito. E aí um dia o Senhor falou conosco, comigo e com ele também. Às vezes eu estava lavando louça, vou pôr política, porque tá informação, né? Mas aquilo, todo dia eu estava querendo ver de novo, porque agora vai prender fulano, agora, aí eu estou lá, o que vai acontecer hoje? Será que, né, eles vão conseguir fazer algo lá no judiciário e tal, né? E aí a gente estava ali, preso nesse negócio. Não, em nome de Jesus, nós dois determinamos e não paramos com aquilo. E a Laura passou um tempo conosco, né, Laura? Eu sou assim, não sou Laura. Eu vejo a palavra, ela é minha testemunha, que eu tenho buscado, né, com zelo essas coisas do Senhor, e tem sido uma bênção para a minha vida. Agora a gente está lá com a mobilização de leitura, de oração, né, diária, jejum e proclamação. E o texto que tem falado forte no meu coração é o que Jesus falou, que a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então eu estou saindo de casa, né, e já estou assim, Senhor, onde estão os sedentos? Me leva até os sedentos. Né? Às vezes, eu sou um pouco tímida para abordar pessoas que eu não conheço. E eu tenho clamado a Deus isso, Senhor. Eu não quero ser tímida, que os tímidos não herdaram o reino dos céus, né? Me dá graça, né, para poder falar e proclamar. E tem sido bênção, irmã. Quase não tenho visto essas telas, sabe? Mas é algo que a gente tem que vigiar. Não é algo que está pronto e acabado, não. Amanhã eu posso perder um pouco de tempo em alguma coisa de novo e ser, né, laçada, né? Então isso é para a gente vigiar todo o tempo, viu?
E uma coisa que eu gostaria que a Jace compartilhasse também com vocês, gente, porque a Jaque, por ela ser, né, dessa área da psicologia, como eu estou falando aqui, que nós passamos a ser influencer também, né, postando tudo na nossa vida, por que a gente faz isso? Tem um objetivo intrínseco nisso. A gente quer ser visto, a gente quer ganhar um like, a gente quer ganhar um elogio. Quem não gosta de elogio, né? É muito bom o elogio, ele não alimenta o nosso ego, faz a gente ficar bacana, né? Só que aí é uma linha muito fina, porque a gente está alimentando algo que é a nossa carne. A nossa carne gosta de aplauso, gosta de elogio. E a gente não precisa buscar reconhecimento de ninguém. Não é só do mundo, não. De quem está próximo. Tem gente que fica triste porque o outro não postou nada no seu aniversário. Eu já, eu tenho que colocar aqui porque fulano depois vai ficar chateado comigo que eu não coloquei nada no Instagram parabenizando. Como assim? Eu acho que a gente tem que rever nossos conceitos, nossos valores, nossos princípios. E, como eu falei, né, vou pedir a Jaque para compartilhar um pouquinho disso com vocês, porque ela tem mais propriedade para falar o que isso faz no nosso cérebro. Gente, eu vou ser bem sucinta aqui, que a Vivi ainda vai voltar aqui para concluir, né? Mas eu tenho uns exemplos interessantes, né? Eu falei com vocês do Instagram, que eu já não tenho há muitos anos. E como a gente é cobrado, até mesmo dentro da igreja, quando a gente não tem uma rede social, né? Enquanto a nossa atitude deveria ser, como é que é? Eu também quero ficar sem, é bom? Como é que você faz, né? Aí, o que aconteceu? O caso foi que a Amanda casou e mudou, né? Casou, mudou, e teve a Marília, agora já está com o Davi. E um dia uma irmã compartilhou comigo, nossa, eu vi alguma cena lá que a Amanda postou no Instagram dela e tal, que lindo e tal. Aí eu falei, deixa eu ver. Ela falou, mas você não viu? Não, eu falei, não, eu não tenho Instagram. Aí ela falou assim, nossa, você não tem Instagram? Eu falei, não, eu não tenho, já tem muito tempo que eu não tenho. Ela falou, não, mas sua filha mora fora, como é que você vai acompanhar? Você precisa ter, entendeu? Você precisa ter, porque você tem que acompanhar, tudo ela posta lá e tal. Eu falei, não, eu não preciso, né? A Amanda me liga de vídeo, eu vejo as crianças, né? Algumas coisas que ela posta lá, né? Que ela acha interessante, ela manda no meu WhatsApp, né? Aí eu vejo, esse especificamente que ela me falou, não tinha mandado. Então, assim, só para vocês verem que tem até uma pressão entre nós, né? Para que nós tenhamos essas redes sociais, né? E eu acho que a gente deve começar, talvez, um movimento contrário agora, né? Vamos todo mundo diminuir, desfazer do que for possível, vamos influenciar umas às outras, até menos, né? Que eu acho que é o caminho que Deus quer para nós, né? E quando eu saí do Instagram, como eu disse para vocês, que já tem, eu acho que já deve ter uma década. Quanto tempo tem Instagram? Porque eu tive por muito pouco tempo. Mas eu acho que já tem mais de 5 anos que eu não tenho. E na época eu saí do Instagram porque eu vi que não estava sendo bom para as minhas emoções. Foi o que na época me motivou a tirar o Instagram. E não estava sendo bom em quê? A Viviane citou aqui alguns sentimentos já, né? Aí você fica desejando, né, alguma coisa que o outro está lá postando, você não está, né? Então você vai ter ali, tem alguns sentimentos aqui, um deles, né, que é mais comum, é inveja e frustração,
né? Tem a ingratidão, que é uma coisa que você não tem, você vê no outro, né? Ansiedade, porque você fica às vezes esperando curtidas e tal, não acontece, você fica ansiosa, né? Essa carga de ansiedade vai gerar em você um estresse emocional. Tem muita gente que fica com problema de baixa autoestima, né? Porque quando ela vê lá na rede todo mundo lindo, maravilhoso, né? Porque maquiou para fazer aquela cena, né? E ela não está assim, né? Ela vai igual um caramujo, só entrando para dentro, né? E vai ali, né, aumentando, né, essa dificuldade dela, né, com relação à autoestima, inadequação, né? Tem aí, falei, a Vivi citou tristeza, as pessoas ficam tristes e deprimidas por causa de problema com acesso à rede social. Isolamento social, né, que a pessoa começa a ter uma vida que não tem pessoas reais, só tem pessoas virtuais. Gente, nós somos seres humanos, a nossa essência é o relacionamento, nós precisamos estar junto, né? Isso não substitui essa necessidade, né? Então, assim, esse isolamento social não é bom para a nossa vida, né? Alteração no sono, né? Muito comum por causa de excesso de rede social. Tem muita gente com problema de insônia crônica, não sabe por quê, né? Você vai investigar a causa ali, tem um histórico na vida da pessoa de acesso à rede social muito grande, né, por muito tempo, em horários, às vezes, que não convém até muito tarde, né? O indicado é a gente parar a rede social, no mínimo, umas 3 horas antes da hora de você dormir, né? Então, se você quer dormir às 10, 7 horas da noite, você para de acessar, né, para dar um tempo do seu cérebro acalmar, né? E aí a questão do vício e da dependência digital também, né? A pessoa fica viciada em likes. Vocês já pararam para se perguntar por que a Viviane também citou? Posta a mesa do café, a mesa do jantar, a saída, não sei o que e tal, um monte de coisa, né? Expõe a vida toda lá. Mas por que você precisa fazer isso? É uma pergunta para cada um de nós refletir. Você já parou para pensar? Por que eu gosto de fazer isso? Então, esse é o assunto que a Vivi quer que eu fale, né? Quando você faz isso, né, você espera ali um comentário, um like, que legal, que linda, que bacana, né? E isso tem a ver com a dopamina, né? É um neurotransmissor, né? O pessoal costuma dizer que é o hormônio do prazer, mas o fator primário, né, da dopamina é um neurotransmissor. O que ela faz? Ela dá uma agitada lá nos neurônios do nosso sistema nervoso central, né? Então produz aí uma alegria, né? E a rede social, ela produz essa dopamina, né? Só que é uma coisa, eles costumam até falar que é barata, né? Que é uma conquista barata. Por quê? Você não fez uma atividade física, né? Você não teve nenhum tipo de ganho, né, em relação àquela aquisição da dopamina ali. Então a gente tem que ficar atento, porque isso vicia, né? Então muitas pessoas são viciadas em rede social. Não estou falando aqui só de joguinho, não, estou falando de postagens, né? Por causa da dopamina, né, desse neurotransmissor, né, que traz essa sensação gostosa de prazer, e a gente quer mais, né? Então nós vamos aqui, ó, eu anotei aqui uma coisinha que eu acho importante falar para vocês a respeito de como que funciona, né, o mecanismo aí da dopamina. Nós estamos falando de vício, tá? O que acontece com relação às postagens? São recompensas, gente, instantânea, que eu falei com vocês, a dopamina barata que a gente fala, né? Então é diferente da dopamina que é liberada após um esforço real, né, como concluir uma tarefa, fazer uma atividade física, uma coisa bacana. O Instagram fornece picos de dopamina sem esforço, né? E aí, outro problema, a questão do ciclo de antecipação, ou seja, a dopamina não é liberada apenas quando recebe a curtida, mas também na espera. A pessoa está ali esperando, né? Isso explica a fissura que a pessoa fica. Toda hora tem que conferir, toda hora. Deixa eu ver se alguém mais viu, não é?
Assim acontece? Então, aí já é também o seu nível de dependência, né? É uma fissura que você já está tendo por causa dessa adaptação cerebral, a tolerância, né? Isso vai aumentando, né? Com o tempo, como um vício, né? Quanto mais você vai usando, mais dependente você vai ficar. Não é assim com vício? Com álcool, com droga? Né? O mecanismo cerebral é muito semelhante em relação à questão das redes sociais, assim como dos jogos, né? O efeito na atenção também, que nós temos aí no comportamento, o que foi criado para isso, né? O algoritmo que eles falam, né? Do Instagram, ele é projetado para explorar esse sistema de dopamina. Olha, gente, isso foi feito para isso, para nos influenciar e para explorar isso. Os cientistas lá, o pessoal do marketing, eles sabem, igual eu falei com vocês, desse mecanismo de como se vicia. Né? E aí eles colocaram esse mesmo mecanismo nas redes sociais para explorar essa questão, priorizando o conteúdo viciante que prende a atenção, resultando em menor foco em atividades produtivas e a sensação no vazio após o seu uso. Então, gente, isso tudo é um engano. Nós precisamos ser mulheres mais sábias, né? E aí, como que a gente vai liberar dopamina, uma dopamina saudável na nossa vida, com tudo que a gente aprendeu no Reino de Deus? Uma das principais formas é meditação. Olha, meditação é uma das formas da gente liberar dopamina. Coisas saudáveis, atividade física é uma das formas de liberar dopamina, né? Quando eu falo meditação, né, meditação na palavra, é tempo com Deus, aquele fechar os olhos, sabe? E conversar com o Senhor, né? Tem nomes na psicologia, para técnicas na psicologia que a gente desenvolve dentro do consultório com o paciente, né? Para a questão de ansiedade, depressão, que vão exatamente nesse sentido, né? Vamos ver aqui onde que eu estou. Falei então, outro jeito de liberar dopamina naturalmente é a alimentação também, né? Uma boa alimentação, uma alimentação saudável, relacionamentos saudáveis, comunhão, né? Isso tudo a gente vai liberar uma dopamina saudável, que não vai ser uma dopamina viciante e falsa e barata, tá bom? Então que o Senhor nos dê graça para a gente estar atentos, né? Que o conhecimento, que a informação, né, possa nos levar a uma reflexão, né, a respeito destas coisas, né, e que o Senhor nos ajude, né, a termos vitória nessa área. Né? A Beth compartilhou um texto, você quer falar, Beth? João 14:15. Esse versículo, eu estava em casa, deitada, aí Jesus falou comigo sobre esse versículo. Aí eu não dei ideia, né? Aí saí de casa para vir para cá, passando mal, e cheguei aqui. Gente, só um pouquinho. Alguém lê para mim, 14:15? Aí eu comecei a passar mal. Estava bem, na hora de vir para cá, eu comecei a passar mal. Aí cheguei aqui. Passando mal, muito mal. Aí depois Deus falou comigo de novo. João 14:15. Aí eu li. Quando eu li, eu falei assim, gente, tem tudo a ver com o que está falando aqui, né? Se me amardes, guardarei o meu mandamentos. Então, quer dizer, o que veio no meu coração tem obediência também. No meu tem obediência. O que veio no meu coração é isso. É obedecer o que está sendo dito e amar a Deus, né? Amém.
Vou passar agora uns slides, gente, mais rapidinhos, né? Porque tempo, né? Só esperar a Mari colocar ali. Então, olha só, influência nós sempre tivemos, né? Recebemos e também influenciamos. O que a gente precisa atentar é para a natureza dessa influência. Olha só, a influência digital comum, ela é baseada em alcance, visibilidade e engajamento. A influência bíblica, baseada em transformação de vida, relacionamento e formação de caráter. Olha a diferença. A diferença da influência com os seguidores, né, e os discípulos. Olha, no mundo digital, os seguidores, eles acompanham o conteúdo. E no reino de Deus, discípulos seguem vida, exemplo e ensino. Então, olha lá, no mundo digital, seguidores acompanham um conteúdo. No reino de Deus, é exemplo, é vida, é ensino. A influência superficial, digital, e a influência bíblica. A digital é baseada... Não, eu já falei esse. Desculpa. Então, a autoridade no mundo digital vem do influencer e de uma audiência. No reino de Deus, a autoridade vem de Deus, né? No caráter, na fidelidade à verdade, fidelidade à palavra de Deus. No conteúdo, na influência digital, pode existir só no que a pessoa está falando. Às vezes não é o que ela vive, é no que ela fala. No discipulado ou no reino de Deus, ela exige coerência entre o que a pessoa fala, a vida dela e a prática de vida. E como que nós vamos discernir isso? Se a gente está olhando ali só no celular, tem como discernir se aquele influência, o que ele está falando ali, ele está vivendo? Está condizendo com a palavra de Deus a vida dele, não só o que ele coloca. Não tem jeito. Mas e na igreja, tem jeito? Tem. Eu vou buscar conselho com uma irmã que eu conheço a vida dela, tem os frutos na vida dela, né? De como que ela cuida dos filhos, né? Da casa. E Tito 2, 3 e 5, né? Fala sobre a importância da gente procurar os conselhos com as mais velhas, né? E é um texto que todas as irmãs eu acho que conhecem, né? A importância, né? De serem instruídas, né? Amarem o marido, a seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeição ao marido. E é muito improvável, pouco provável, encontrar esse tipo de ensino de uma influencer, né? Influência não é visibilidade. Hoje o mundo ensina que influência é o quê? É ter muitos seguidores, ter voz nas redes e ser vista. Como você acha que um influencer é bom? Quando você vê quantos seguidores ele tem. Você vai lá, 1 milhão. 1 milhão e pouco, esses são os bons. Você pode procurar na internet, lá no Google, e colocar qual o influencer mais que tem mais seguidor. Você consegue lá, vai falar. Tem. São os mais importantes, aqueles que vendem mais produtos, conteúdos, né? São mais vistos. Mas no reino de Deus, influência não começa na exposição.
Influência começa onde? No caráter. É chocante isso, né? A diferença do reino de Deus e no mundo virtual. O mundo forma seguidores, Jesus forma discípulos. Seguidores consomem o quê? Conteúdo. Discípulos fazem o quê? Imitam a vida. A mulher cristã não foi chamada apenas para falar, para postar, para opinar, mas para o quê? Para viver, para ensinar pelo exemplo e para formar outras vidas. Isso é o nosso chamado, aquilo que o Senhor Jesus nos chamou. Jesus nos chamou para quê? Para sermos discípulos, né? E tem um perigo muito grande nisso, né? Que é a superficialidade. As redes sociais trazem. Nós vivemos um tempo onde tem muita informação e pouca transformação, muita exposição e pouca profundidade. Isso pode atingir a nossa vida e o risco de saber falar bem, conhecer uma linguagem, mas não viver uma vida profunda com o Senhor. A influência verdadeira que vem de Deus começa onde? Começa no secreto, começa lá no nosso quarto, né? No relacionamento com Deus, na nossa vida de oração, na obediência diária, em ouvir, em ser sensível para ouvir a voz do Espírito Santo. E é ali que Deus forma uma mulher que faz o quê? Que influencia de verdade. A influência é uma das maiores áreas de influência da mulher cristã é no lar. Na forma como ela fala, da maneira como reage, no ambiente que constrói. A mulher que anda com Deus transforma o ambiente onde vive. Eu estou lendo um livro lá com as irmãs em Cascavel, que é Mulher Segundo o Coração de Deus. E a autora fala o seguinte, que a mulher, ela é como um termômetro no seu lar. A gente consegue discernir o que está acontecendo no lar e com a graça que o Senhor nos dá, com a sabedoria de Deus, a gente consegue fazer o nosso ambiente ficar um ambiente saudável. Por exemplo, quem tem filho adolescente, né? Às vezes a menina está com TPM, está brava, está nervosa, e às vezes está irritada, aí o irmão vai brincar com ela, mãe, nada, que o fulano está mexendo comigo, que o fulano está aqui. Aí a mãe vai lá, querido, sua irmã não está bem hoje, tem paciência com ela, ela consegue perceber o que está acontecendo. Às vezes o marido vai chegar do trabalho mais cansado, os filhos estão muito agitados, ela vai lá, quieta os filhos, sabe? Vamos pegar os brinquedos, vamos ir para o quarto, vamos esperar o papai com calma, né? Então a mulher, ela é esse termômetro, mas a gente precisa estar atenta, porque senão a gente não percebe nada, né? Se a gente está despercebido, a nossa casa vai ficar um ambiente conturbado, né? Então, influenciar, amadas, é algo muito sério. Tem uma responsabilidade espiritual grande, porque toda influência, ela direciona, ela forma e ela molda. Então a gente precisa entender que toda mulher cristã, ela influencia. Todas as mulheres cristãs ou ímpias influenciam. Mas como que eu devo influenciar? Então eu preciso fazer essa pergunta: o que minha vida está comunicando para as pessoas? Que tipo de exemplo eu estou deixando?
As pessoas estão sendo aproximadas de Deus com a minha vida ou não? Ou eu estou só reproduzindo as coisas do mundo, fazendo igual? Isso aproxima as pessoas, muda a vida das pessoas, influencia para o reino de Deus, é um comportamento cristão. De que maneira? As mulheres que formam outras mulheres. Há uma necessidade hoje, urgente, nós já aprendemos isso, que é discipular outras mulheres, não apenas com as palavras, mas com a nossa vida. Mulheres que ensinam pelo exemplo, acompanha, orienta e corrige com graça. Nós precisamos formar mulheres que fazem isso. E como? Nos relacionamentos, não é na rede social. Fazer discípulo, né, para que essas irmãs possam abençoar outras irmãs. Não buscar ser influente, mas ser fiel. O alvo é ser conhecida, ser seguida, ser reconhecida? Ou o alvo é ser fiel, íntegra, ser constante diante de Deus? Porque quando há fidelidade, a influência acontece de forma natural nas nossas vidas. Para concluir, amadas, vivemos um tempo de muita influência, mas Deus continua buscando discípulos. A mulher cristã não foi chamada apenas para influenciar, mas para discipular. Vocês estão percebendo uma diferença entre influenciar e discipular? Vivendo uma vida que transforma outras vidas. Começando onde? No secreto. E se manifestando no cotidiano. O Senhor quer nos alertar, né, quanto a isso. Esse é o nosso chamado. E aí eu queria, né, encerrar falando 2 textos, mas eu até me lembrei de um agora. Vou falar os 2 aqui primeiro, depois eu falo outro. Filipenses 4:5. É muito importante essa palavra, gente, que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não estou falando que a gente tem que tirar e nada, mas olha, a moderação, é muito importante isso. Por quê? Porque o Senhor está perto de nós. Quando a gente está ali vendo um Instagram ou um YouTube, ou sei lá, né? O Senhor está perto de nós. Se nós estamos vendo até um conteúdo bom, mas estamos perdendo tempo demais, era para a gente estar orando, proclamando, ensinando. O Senhor está vendo, né? E 1 Coríntios 6:12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E eu lembrei daquele texto, né, que fala assim, a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas, para a gente conhecer e para a gente experimentar essa vontade de Deus, nós temos que pagar um preço, né? A gente precisa o quê? Nós precisamos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Para a gente ser transformados pela renovação da nossa mente. Eu creio que todos nós queremos experimentar do Senhor, mas tem um preço. E eu sei que nós aqui, né, somos discípulos de Jesus e nós queremos pagar esse preço, né, irmãs? Amém? Quer falar? Amém. Muito obrigada por essa palavra tão abençoada, né, queridas? E vamos estar sempre lembrando de abençoar, né, a vida da Viviane e o Carlos com as nossas orações, né? A palavra não foi abençoadora? Vamos ficar em pé para a gente orar, para nós encerrarmos? Os homens não estão aqui para fazer encerramento, né? Então, mas, queridas,
ore ao Senhor agora, e eu vou orar também por mim. E ore assim: Senhor, não deixe o inimigo roubar essa palavra do meu coração, não deixe eu me esquecer. Jesus falou: eu estou convosco todos os dias. Então fala: Senhor, o Senhor vai comigo para casa agora, me ajuda a fazer a mudança que eu preciso fazer, me ajuda a dar o passo que eu tenho que dar. Senhor, não, me ajuda a ser sensível que o Senhor está falando comigo. Ora isso ao Senhor agora, cada uma. Senhor Jesus, muito obrigada, porque o Senhor nos ama e o Senhor está sempre nos falando, usando as diversas formas. E muito obrigada pela forma como o Senhor usou a Viviane para nos alertar, nos edificar, nos até corrigir. Senhor, nós corremos o risco de esquecer muita coisa, mas nós pedimos ao Senhor que grava no nosso coração aquilo que o Senhor quer para cada uma de nós. E nos dê, Jesus, aquele zelo de fazer, de obedecer com rapidez o que o Senhor falar com cada uma de nós. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos alegrar o seu coração com a nossa obediência. E muito obrigada por esse tempo, obrigada pela vida de cada irmã que está aqui, Senhor. Obrigada mesmo por cada uma que o Senhor trouxe aqui, que o Senhor ama, que o Senhor cuida. Jesus nos leva para os nossos lares com esperança, com fé, com disposição para obedecermos ao Senhor e com aquela gratidão, porque o Senhor nos ama, e então o Senhor está nos purificando. Muito obrigada, obrigada por esse tempo, em nome de Jesus, amém. Amém, queridas, que o Senhor leve cada uma em casa, né, na sua paz, na sua bênção.